Pessoal do 8º ano, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez na aula de História e hoje nós vamos finalizar o nosso capítulo sobre as ideologias do século XIX, tá bom? Então, veja bem, faltou para a gente falar aqui, faltaram duas ideologias aqui que são coisas básicas, tá? Que não é tão difícil de compreender, ok? Vamos falar hoje sobre o nacionalismo e também sobre a doutrina da igreja, ou seja, a ideologia que foi também difundido pela instituição Igreja Católica, tá? Nesse momento, a gente vai trabalhar no século XIX uma questão muito importante aí, uma ideologia muito importante que foi o nacionalismo. Não que as outras não sejam, tá? Mas o nacionalismo, ela vai ser uma ideologia que vai incentivar e vai inspirar as pessoas a irem para as ruas, tá? Por movimentos de unificação de território, tá? E também de separação, como, por exemplo, a unificação italiana e a unificação da Alemanha. Até então, pessoal, ainda não se tem ainda país Alemanha e país Itália. Você tem estados germânicos, tá? E estados latinos, ou então itálicos, ok? Então, a partir do nacionalismo, você tem justamente movimentos, tá? Dentro da Europa, que vai pregar a independência, a liberdade, e muitas dessas ideologias vieram também para o Brasil na época do Brasil Império, ok? Muitas ideologias de liberdade, certo? Incentivaram também para a história do Brasil, para o Brasil alcançar a República, né? Acabar com o Império e também o fim da escravidão. Começaram aqui esses movimentos liberais, movimentos nacionalistas, e depois se difundiram para o restante do mundo, principalmente para a América, tá? Então, quando se fala em nacionalismo, a gente está falando justamente de um movimento que garante a união das pessoas, dos povos, de uma mesma história, de uma mesma cultura, tá? O nacionalismo foi uma ideologia que foi espalhada aí, com base nas outras, tá? Onde a população começa a ter aquela ideia, aquele sentimento nacionalista de pertencimento, de união de cultura, né? Do povo na mesma cultura, perdão, tá? E isso fortalecia, de certa maneira, o Estado, porque o governo estaria justamente sendo beneficiado com povos da mesma história, da mesma cultura, tá? Então, o que nós vimos aí nesse momento foi que o nacionalismo foi um movimento que, de certa maneira, pregou a união desses povos em um único território, que até então estavam espalhados em estados, em governos diferentes. Como foi que esse nacionalismo surgiu? A partir do contexto do Congresso de Viena, que começou em 1814, tá? E terminou em 1815. Bora lá lembrar o que foi esse Congresso de Viena. Foi justamente um acordo que os países, as dinastias, né, as monarquias da Europa fizeram após o Napoleão Bonaparte, após a derrota do exército napoleônico. Vocês lembram muito bem que Napoleão formou um verdadeiro império na Europa. Ele tomou territórios, né, tirou muitas pessoas do poder aí, formando um império napoleônico. Depois, quando ele foi derrotado, foi preso, era preciso devolver esses territórios para as monarquias, né? Então, as principais dinastias da Europa se reuniram e lá decidiram, tá, que essas dinastias retornariam seus governos, né? Retomariam suas posses, tá? O Congresso de Viena decidiu dessa maneira. Só que qual foi o grande problema aí? É que antes mesmo do Napoleão já existia governo autoritário sobre outros povos, né? Quer dizer que muitos povos estavam subjugados a monarquias que não eram, digamos assim, do seu povo. Então, quer dizer que voltou justamente essa exploração, esse domínio sobre outros povos, tá? Então, qual foi o ponto principal do Congresso de Viena? É que só foi levado em consideração os gostos, as vontades das monarquias. Muitos povos aí, de diferentes etnias, foram novamente presas, em um território que não pertencia ao seu povo. Outros foram divididos, como eu coloquei para vocês. O resultado desse retorno, dessa redivisão aí do território europeu, foi a divisão justamente dos povos em estados diferentes, numa situação, em uma outra situação, a união de povos rivais em um mesmo estado. Então, sabe quando há uma reunião, uma união de povos rivais em um mesmo território, gera justamente conflitos históricos, né? Então, você tem, como consequência dessa redivisão, os conflitos nacionalistas, que visavam a independência e a separação de povos diferentes, e ao mesmo tempo que estavam acontecendo esses conflitos nacionalistas,
O Congresso de Viena, de certa maneira, contribuiu para que povos que estavam dispersos, tá, acabam se unindo, como foi o dos Estados Germânicos e da unificação italiana, que nesse momento vai se fazer presente com base nacionalista, tá? A ideologia nacionalista fez com que povos se unissem e formassem novos países, novos estados aqui nesse momento. Tudo bem, hein? Tranquilo? Vamos passar então aqui, pessoal. Então, o nacionalismo ele tem muito a ver com o que aconteceu após a expansão do Napoleão Bonaparte, após a Guerra Napoleônica, tá? E o Congresso de Viena, que, de certa maneira, separou os povos, só para a gente reforçar aqui, e uniu outros no mesmo território. Resultado disso, conflitos nacionalistas e, em outras situações, união de povos aí que estavam dispersos, eles acabaram lutando pela sua unificação. Ok? Vamos lá. Para a gente finalizar, então, o nosso capítulo, a gente vai falar um pouquinho aqui da doutrina social da Igreja. Por muito tempo, a Igreja, no século XIX, ela começou a ser alvo de críticas, principalmente pelos marxistas, pelo Karl Marx, né, pelos socialistas com as ideias de Karl Marx, tá? Então, após várias críticas sociais, inclusive o Karl Marx dizia que a instituição a Igreja Católica seria um dos motivos, como está aí no livro de vocês, da exploração das pessoas, né, das desigualdades sociais, porque ela incentivava isso, né, ela fortalecia a ideia da propriedade privada, ok? E que isso acabava gerando a exploração do burguês em cima do proletariado. Essa foi uma grande crítica aí do Karl Marx sobre a Igreja Católica. E por conta dessas críticas sociais que estavam aumentando bastante, tá? A Igreja Católica começa também a difundir suas ideias sobre a questão da justiça social, sobre as questões sociais aí no mundo, nesse contexto, no século XIX, tá? Mas quando se fala em doutrina social da Igreja, tá? Quando se fala justamente o que a Igreja havia pregado para eles, tá bom? A gente vê que uma das características aqui é que a doutrina, assim como a instituição Igreja, sempre foi contra o socialismo e o marxismo, tá? Houve o apoio dos sindicatos, mas mesmo assim teve o apoio dos sindicatos, por quê? Por conta justamente dessa luta pela igualdade, por uma sociedade mais justa, que a Igreja acabou embarcando também nessa onda, nessa ideologia de igualdade social, tá? Então, para a gente finalizar aqui, tá? A Igreja Católica começa a se mostrar mais preocupada com os mais pobres e com a classe trabalhadora, nesse momento, tá? E por conta das críticas que ela veio sofrendo, como eu falei para vocês. O Papa Leão XIII, que é esse religioso aqui, lá em 1891, acaba divulgando, né, um documento que é a Encíclica Rerum Novarum, ou seja, documento das coisas novas, se for traduzido aí do latim, tá? Onde nessa encíclica ele acaba mostrando que a Igreja estava mudando sua postura em relação à sociedade. Ela estava preocupada também em fortalecer essa ideia da igualdade social, tá? Conclamava os patrões a considerar os ensinamentos do cristianismo nas relações com o operariado, tá? Isso quer dizer o quê? Quais são as ideias do cristianismo nesse caso aqui? Mais justiça, mais caridade, né? Um tratamento mais ameno, ok? Menos exploração, coisas que seriam, digamos, pregadas pela doutrina cristã, tá? E o Estado, para a ideia dele aqui, do Leão XIII, seria o pacificador, das relações entre esses dois grupos, entre a burguesia, né? Entre o patrão e os operários, ok? O Estado seria justamente aquela instituição que iria garantir que os operários tivessem uma vida digna perante aí os seus patrões, né? E acabar com essa exploração, tá bom? E logo em seguida, tá? Logo em seguida, outros papas continuaram fortalecendo dessa maneira a doutrina social da Igreja. Agora, a Igreja ela estava, digamos assim, tendo essa preocupação com as pessoas mais pobres, mais exploradas, tá? Coisa que o socialismo já fazia, o anarquismo também, e a Igreja, para não justamente perder vez aí nesse momento, ela acaba também divulgando documentos sendo favoráveis a essa justiça social, tá? E logo em seguida tinha a encíclica do Papa Pio IX e depois João Paulo II, tá? Que também reforçava esses debates. Então, quer dizer que a partir do século XIX,
a igreja já não estava mais somente do lado, vamos dizer assim, do patrão, da propriedade privada. Claro que ela defendia ainda a propriedade privada, mas agora a igreja se mostrava preocupada com as questões sociais, tá? E até hoje nós temos aí justamente o apoio da igreja para o fim, digamos assim, dos abusos, né, da questão aí de violência e de crise social nesse momento, tá bom? Então, basicamente, essa última parte do capítulo fala sobre essas duas ideologias aí que faltou para a gente trabalhar na última aula, beleza? Tranquilo? Então, vocês percebam que não tem tanta coisa assim que a gente precisa entrar mais a fundo. Eu só peço que vocês leiam com carinho, com calma, dê uma assistida aí no que eu acabei de falar para vocês aí nas próximas aulas, tá? Galera, então é o seguinte, essa nossa aula hoje foi só para finalizar aqui o nosso capítulo, tá bom? Vocês estão compreendendo aqui em casa também, pessoal? A nossa aula de hoje? Isso. Então, para a gente finalizar esse capítulo, vocês vão ter essa semana, nossa primeira atividade aí, tá? Essa semana vocês vão fazer, anotem aí. Quem já fez, podem mandar para mim, tá? As páginas 9 e 10, eu acho que até a gente fez essa página, tá bom? O exercício da página 9 e 10, tá? E o exercício da página 13. Só são esses que eu quero que vocês façam, ok? Páginas 9 e 10 e exercício da página 13. Quem já fez, beleza. Só me envia depois por foto que eu vou registrar. Eu vou ler o que vocês resolveram, tá bom? Então, quando for na próxima aula, a gente vai trabalhar o nosso próximo capítulo, que são os movimentos a partir dessas ideologias, né? Os movimentos nacionalistas aqui nesse momento. Ok, meninos? Espero que vocês tenham compreendido aí. E a gente se encontra numa próxima, tá bom? Tchau, tchau, galera. Até a próxima aí.